Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre uma grande aposta que eu fiz na carteira do canal. Eu comprei, pessoal, mais de 150 mil reais em ações e eu acredito, tá, que eu vou ficar muito rico no longo prazo. E essas 5 ações aqui que eu sigo comprando na carteira, elas têm um potencial gigantesco de valorização e de bons pagamentos de dividendos. E para você que ficar comigo até o final deste vídeo, eu vou revelar aqui uma que eu fiz um grande aporte e acredito que vai me trazer um belíssimo retorno para o longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macete o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A primeira ação dessa lista que eu sigo comprando com bastante força são as ações da Petrobras, pessoal. A Petrobras, né, ela atua ali na parte de petróleo, é uma empresa muito famosa e ela é uma empresa considerada majoritariamente cíclica. De fato, tem o risco ali, né, de ser estatal e ter ali o preço do barril do petróleo na empresa. Mas acredito que com custo de extração baixo, né, uma boa perspectiva de crescimento e também a empresa tendo uma dívida baixa, eu acho que são fatores positivos que reduzem esse risco. Fora de que o preço do barril não pode cair a tal ponto de inviabilizar a produção nas petrolíferas, tá? Então sempre tem esse ponto de proteção para o investidor. Fora que o governo, ele pode sempre ajudar a empresa caso alguma coisa aconteça de errado. E hoje ela está cotada abaixo do valor patrimonial, tem entregue um ROIC, né? Retorno sobre capital investido na faixa de 13%. Quando a gente coloca aqui, ó, o preço justo do Graham, a gente percebe que a ação está muito barata. Se ela hoje fosse cotada, né, pela média de precificação dela, era para ela custar pelo menos ali R$ 83 na cotação, que dividido pela cotação atual de 29, isso nos dá um potencial de valorização de 187%, fora que ela pode continuar pagando ali acima de 12 a 15% ao ano em dividendos. Então perceba que é uma das ações da carteira do canal e eu posso ser amplamente beneficiado, tanto com valorização e bons pagamentos de dividendos. Segunda ação dessa lista, pessoal, as ações aí do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma posição muito antiga na carteira do canal, tá? Foi a primeira empresa, inclusive, que eu sigo comprando até hoje, nesses meus últimos 2 anos de bolsa, e ele foi o principal motor de rentabilidade nessa carteira. Por representar grande posição, perceba que ele trouxe todo esse retorno, 121% de retorno em ali 3 anos e 7 meses, desde quando eu comecei a investir na bolsa. O responsável que me foi por trazer 23,9% ao ano de rentabilidade. Então perceba que essa grande queda que tem acontecido no Banco do Brasil, eu acho que serve como uma grande oportunidade. Claro, ele tem passado uma dificuldade relativa ao agro, mas acredito que grande parte disso, tecnicamente um 100%, já esteja precificado. E hoje, o PVP do banco está muito baixo, cotado em 0,63, somente para que o banco volte a ser negociado em sua média histórica, as ações já precisariam ter uma alta superior a 50%. E quando a gente coloca aqui, ó, o preço justo do Graham, o pai da análise fundamentalista em ações, a gente percebe, né, que o Banco do Brasil, mesmo sendo ultra pessimista, que esse ano, ó, vamos supor que o lucro esse ano seja apenas de 18 bilhões, tá? Eu tô sendo bem pessimista, abaixo do guidance do Banco do Brasil, que eu não acho que vai acontecer. A gente teria um LPA de 3,14. Então, ó, 22,5 vezes 3,14 e vezes valor patrimonial na faixa de R$ 30,50, temos um preço justo na faixa de R$ 46, que dividido pelo preço atual de 21, tá? Temos um potencial de alta de 121%. Perceba que o Banco do Brasil, mesmo no cenário mais nebuloso possível, ele seria uma ação barata, com potencial de dobrar na cotação, caso haja uma reprecificação de múltiplos por parte do mercado. Fora que o banco pode continuar pagando essa média de proventos. Esse ano não vai pagar muito, mas ele pode pagar na perpetuidade 8,5% ao ano, trazendo também um potencial de retorno na carteira bem expressivo. Fora que o Banco do Brasil, em determinados ciclos, ele proporciona até mais de 1.000% de rentabilidade, superando até mesmo o Itaú. Então,
por isso que eu sigo comprando as ações do Banco do Brasil, acreditando numa valorização expressiva no longo prazo e também o repasse de proventos, que é um banco bom pagador de dividendos. Mesmo que este ano seja difícil, nos anos subsequentes ele pode pagar um dividendo estável para bom, tá? Terceira ação dessa lista, pessoal, as ações da BR Partners. A BR Partners é uma também que eu tenho feito aportes na carteira do canal e, se eu não me engano, é uma ação também que me trouxe um retorno bastante expressivo. Comprei bastante ações ali da empresa na faixa dos R$15 e hoje fico torcendo aí para que a BR Partners volte a ficar abaixo dos 17 a 16 reais, tá? A gente acaba se arrependendo por não ter comprado mais, mas aí, pessoal, não tem como saber, a gente não tem bola de cristal e eu não sabia de fato que o preço ia disparar tanto, mas a ação está barata, tá? Mesmo após essa valorização, a ação se encontra descontada, porque hoje ela é uma microcap, então a forma de analisar small caps acaba sendo diferente, uma empresa de banco de investimento, não é banco múltiplo, né? Banco comercial, não tem risco de inadimplência, então ela atua na parte de wealth, gestão de grandes fortunas e também ali na parte de mercado de dívida e IPOs. Hoje é uma ação cotada por 10 vezes lucro, mas aí o mercado já está embutindo um grande crescimento. Mas como assim? Mesmo a 10 vezes, a ação está barata, porque o seu lucro tem crescido 20% ao ano na média. Então quando eu pego aqui, ó, no caso 10 dividido por 20, nós temos um PEG Ratio de 0,50, denotando que a ação está muito barata. Pablo, que raios é PEG Ratio? O PEG Ratio é a grande estratégia do mega investidor Peter Lynch, que conseguiu uma rentabilidade superior acima de 29% ao ano na perpetuidade, superando até mesmo o Graham. Porém, a fórmula dele funciona muito mais para small caps, empresas com potencial de crescimento no lucro, porque o mercado não está precificando o potencial de crescimento dessa empresa, tá? Então, consequentemente, quando está abaixo de 1, denota uma barganha, e hoje ela poderia dobrar na cotação para atingir o valor justo, subir mais de 100%, fora esse provento que pode continuar sendo pago para você na faixa de 8 a 10% ao ano, já que ela tem contemplado um alto payout. E hoje ela tem um nível de ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, na faixa de 22% ao ano. Perceba que mesmo com um cenário macroeconômico não muito favorável, ela tem entregue resultados bem expressivo, diferentemente de outros bancos que têm enfrentado dificuldades. Então perceba que é uma microcap muito promissora, tá? E detalhe que se o lucro crescer na perpetuidade 20% ao ano, dado que uma microcap tem potencial de crescer por um longo período nessa forma, até se tornar uma empresa maior e crescer mais lentamente, aquelas growth stocks, né? As empresas que o Peter Lynch fala de que tem um potencial de crescimento expressivo, ela pode trazer um potencial de rentabilidade muito grande, podendo mudar a carteira de patamar. Então por isso que eu também decidi colocar aí as ações da BR Partners na carteira, vislumbrando tanto um potencial de crescimento elevado, consequentemente aliado a um bom pagamento de dividendos, tá? Agora, pessoal, quarta ação aqui dessa lista, as ações da Vale. A Vale, no caso ali, consequentemente um pouco semelhante à Petrobras, no quesito cíclico, mas o modelo de negócios acaba sendo diferente, porque a empresa é líder no segmento de mineração. A Vale é uma das maiores mineradoras do mundo, tá? E hoje acho que a ação está barata, tanto com esse potencial de expansão que ela tem no mercado indiano, de crescer a demanda, alto, né? Teor de concentração no minério de ferro, e fora também que a Vale detém um baixo custo de extração, assim como a Petrobras. O custo de extração médio por pelota de minério de ferro fica na faixa de $54 a tonelada. Então hoje o preço, estando negociado em 101 a $110, tem muita margem, fora que abaixo dos 50, tecnicamente já inviabiliza a produção de várias mineradoras no mundo. O mercado não deixa por muito tempo o preço da commodity desvalorizar a esse nível. Então tem essa proteção nas ações da Vale. Ela pode continuar pagando um dividendo legal, na faixa de 7 a 9% ao ano, considerando o EBITDA recorrente deste ano e já projetando para os anos seguintes com o preço praticado de minério de ferro na faixa de $100 a tonelada. E o bom é que ela também tem um potencial de alta muito grande, tanto olhando para o indicador EV sobre EBITDA, está na faixa de 4, quando a gente pega ali atualizado, projetivo, e a média fica na faixa de 7 a 8, tem um potencial de alta bem grande, tá? Fora também, pessoal, que no potencial do preço justo do Graham, que funciona muito para ações da velha economia, nós temos aqui um potencial de preço justo na Vale de R$125. Dividido pelo preço atual na faixa de R$60, temos um potencial de alta de 109%. Então minha margem Vale só começaria a diminuir acima dos R$65, tá? Porque vejam, ó,
125 dividido por 66, perceba que a margem já começa a dar uma encolhida, né? Abaixo ali do 100% do Graham de margem de segurança, já começa a ficar ruim. Mas abaixo dos R$65, eu acho uma oportunidade e sigo comprando até 65 no máximo. Subiu acima disso, eu já prefiro não fazer mais aportes. Mas ali na região dos 60, 50, 55, 62, 63, eu posso ir comprando as ações da Vale para médio e longo prazo, tanto olhando para o potencial de valorização e também para bons pagamentos de proventos que a Vale sempre paga, porque a situação financeira da empresa segue bastante confortável. Fora esse potencial de crescimento no mercado indiano, que poderia trazer um prêmio bem expressivo aqui nas ações da companhia, tá? E por fim, pessoal, para vocês que engatinharam comigo até o final do vídeo, a nova grande empresa da carteira do canal, que inclusive eu fiz um grande aporte aqui nas ações da BB Seguridade. Pessoal, para vocês terem ideia, só nesse mês eu comprei 407 ações da BB Seguridade a um preço médio de R$ 32,82. E as ações seguem caindo, tá? Perceba que a ação caiu em 2%. Isso é muito bom, porque eu posso ir comprando mais e mais e reduzindo o meu preço médio. Colocando cada vez preço médio para baixo, o meu dividend yield on cost tende a aumentar mais, já que diferentemente do Banco do Brasil, ela vai pagar um dividendo muito bom, tá? Porque ela não está sofrendo com essa volatilidade no agro. Então, consequentemente, a BB Seguridade tendo um lucro líquido na faixa de 8,5 bilhões, ela pagando ali, né, 90% de payout, porque seguradoras pagam um payout ali, né, bastante elevado, ela pode pagar, consequentemente, tá? Claro, 7,65 não, só que aí é que tá, 8,5 bi de lucro, né? Ela paga 95% de payout, mas pode ficar ali na faixa, para vocês terem uma ideia, de R$3. Por quê? Ó, prestem bem atenção, pessoal, 9, tá? 9,9 bilhões de lucro, multiplicado aqui por 90%, esse é o LPA, o lucro por ação. A gente precisa, obviamente, tá? Dividir aqui pela base acionária da empresa. Aí você pode pegar aqui, obviamente, né, o lucro líquido e subtrair pela base acionária. Então aqui, ó, você pega o lucro líquido da BB Seguridade, para ficar mais fácil nessa conta, 9 bi, divide aqui por 2 bilhões. Então você tem LPA de 4,50. Fica mais fácil fazer essa conta, né? E aí você multiplica por 90% de payout, para você não se embananar na calculadora, tá? E aí você tem R$4 por ação projetivo. Então dividido por esta cotação aqui, ó, de R$31 a R$32, você pode ter um dividendo projetivo na faixa de 12,65% ao ano, fora o retorno embutido no preço da ação no crescimento de lucros. Então, menos aqui o payout médio, que fica nessa faixa de 9, vezes ROI, na faixa de 84%, retorno embutido de lucros 8,4% ao ano. Somado a esse dividendo na perpetuidade 12, retorno embutido no preço da ação de 20,4% ao ano. Então perceba que a BB Seguridade poderia trazer um retorno bem expressivo aqui na carteira do canal. E esses dividendos massivos pingando, eu poderia reaplicar e comprar mais e mais ações da companhia. Neste preço eu acho sim uma grande pechincha. Mesmo que o lucro líquido fique lateralizado, isso é uma boa oportunidade. Fora que ele está abaixo do preço sobre lucro médio, cotado em 7 vezes. Somente para a empresa negociar em suas médias, as ações precisariam se valorizar, tá? Aproximadamente 67,59% na cotação, que poderia trazer um ganho de capital na carteira, fora um potencial de bons dividendos que podem ser gerada. Por isso que eu decidi colocar a BB Seguridade. E eu vou continuar sim comprando, fazer com que ela represente uma posição tão relevante quanto a BR Partners aqui na carteira. E aí o Banco do Brasil, ele sempre vai ficar liderando. Mas, pessoal, sabe por que eu gosto de Banco do Brasil? Porque eu aproveito dos ciclos, tá? No momento que está em baixa, ele tende a trazer muito retorno quando tudo vai bem. Por isso que eu gosto de aproveitar. Mas cuide do preço, tá? De fato, em qualquer ação da Bolsa, você não pode pagar caro. E aí perceba que a rentabilidade da carteira foi positiva, sigo comprando com bastante força para longo prazo e acredito aí, né, numa possível valorização dessas ações e também bons pagamentos de dividendos para médio e longo prazo. E apenas perpetuando aqui para vocês, pessoal, como a minha carteira performou ali mais ou menos de 23 a 25% ao ano de retorno, vamos supor, tá, que essa carteira até o ano de 2030, daqui 5 anos, vamos calcular aqui 5 anos no tempo, patrimônio alocado total, vamos colocar aqui, os aportes, tá, que eu posso realizar, no caso ali para os próximos anos, vamos colocar aqui uma faixa de aporte, só para título de exemplo, uma rentabilidade de 25% ao ano para os próximos 5 anos. Então essa carteira poderia estar em quase R$1 milhão, tá?
Então perceba que se eu conseguir aportar um pouquinho mais do bolso, que vai ser o cenário, vou me dedicar para isso, eu vou conseguir chegar em R$1 milhão até ali 2030, tá? Tá bom, Pablo, e 2027, quanto que estaria essa carteira? Vamos trabalhar um pouco mais ali no curto prazo, considerando essa rentabilidade que você tem conseguido. A carteira estaria em mais ou menos ali R$400 mil, tá? Então perceba que já é um patrimônio bem substancial, já proporcionaria uma renda de 4 a 4.500 por mês, fora também o potencial de valorização, tá? Então tudo isso é uma estimativa, pode ser mais ou pode ser menos. Eu sempre coloco para mais, porque eu tento me dedicar, né, para ser um bom investidor. Quanto mais a gente conseguir caprichar essa rentabilidade, os aportes serão bem feitos e, consequentemente, a carteira vai ter ali um crescimento bem expressivo para médio e longo prazo. Se você tem uma combinação de aporte, reinvestimento e boa rentabilidade, é só sucesso. Se perpetuar isso no longo prazo, a sua carteira vai crescer e muito, tá? Nossa, Pablo, muito complicado fazer o que você faz. Achei legal sua tese, acho legal você ter uma carteira bem concentrada aqui na parte de ações, portanto eu acho muito complicado fazer o que você faz. Será que você tem alguma coisa que nos facilite o nosso dia a dia, traga um potencial de retorno mais elevado, sem a gente correr tantos riscos, até porque eu sou iniciante, para mim investidor avançado, não ter o tempo de ficar acompanhando o mercado todo dia? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. E detalhe, pessoal, que ela é totalmente automatizada. Além de conter mais de 100 ações aqui que você pode estudar em tempo real, já tem algoritmos de negociação avançados que fazem tudo para você, sem você precisar fazer absolutamente nada. Então perceba que é, né, uma planilha muito inovadora. Atualize em tempo real e ainda por cima mais barato do que o preço de uma pizza e vitalícia para a sua vida toda. E terceiro fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações das baratas pela Magic Fórmula. Fora que preço teto projetivo você também tem nessa planilha. E aí, Pablo, tá bom, você falou, mas onde estará o link para adquirir essa belezura? Eu me interessei. Bom, pessoal, estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e estará disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí se vocês têm uma dessas 5 ações, em particular, para mim, todas na minha carteira faz sentido. Banco do Brasil, BR Partners, Petrobras, B Seguridade, Vale, e vou seguir comprando todas elas, tá? Um seguidor me perguntou como que eu faço os meus aportes. Bom, pessoal, em um mês eu aporto em uma, em um mês eu aporto em outra, eu vou vendo qual que está com mais margem de segurança, tá? E vou comprando. BB Seguridade pretendo comprar mais agora porque eu quero reforçar minha posição nela. Mas assim que eu atingir meu objetivo, posso retomar os aportes no Banco do Brasil, retomar na Vale, retomar na Petrobras e ir comprando aos poucos. E quando essa carteira tiver um volume grande, eu posso até adicionar outra empresa mais pra frente, mas sem pressa, tá? Até porque já acho que a diversificação tá boa aqui e mais pra frente posso colocar outra empresa pra médio e longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!